Olá! Está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. Debate público discute problemas ambientais por causa dos Jogos Olímpicos. Estudo revela tempo que carioca perde no trânsito. Câmara Municipal discute licença paternidade estendida para servidores. Em instantes. Já foi o tempo em que a cidade de São Paulo era sinônimo de trânsito pesado. Estudo revela que essa é a realidade de muitas cidades do mundo e que no Rio não é diferente. Você vai saber quanto tempo o carioca perde no trânsito na reportagem de Gabi de Saboia. Dona Tilde gasta muitas horas por dia no trânsito de Niterói para o centro da cidade. Em torno de 2 horas. Ida, 2 horas para voltar. Mas Dona Tilde não é a única. Recente pesquisa divulgada de uma empresa holandesa de tecnologia de transporte concluiu que os cariocas desperdiçaram 165 horas nos engarrafamentos no ano passado. São quase 7 dias, uma semana inteira. Se é difícil para quem espera, imagina para quem dirige nesse trânsito caótico. Mais ou menos 1h30, 2 horas. Concluindo 4, 5 horas, a gente perde só no trânsito. Fica difícil para a gente trabalhar, né? A pesquisa apontou também que os motoristas gastam em média 47% de tempo extra no trânsito. E se tempo é dinheiro, o taxista Diego tem que trabalhar mais horas. Eu trabalho 12 horas todo dia. E no trânsito teve que aumentar, né, a quantidade de horas para poder manter a renda diária, né? A motocicleta é uma saída para escapar do trânsito. Com certeza, um utilitário importante para a gente. Quem andar no Rio, aqui no centro, é ela mesma. E os cariocas aguardam ansiosos o fim das obras. Por enquanto, com tantas vias interditadas, a situação é caótica. Agentes tentam organizar o trânsito, mas os espaços entre os veículos vão ficando cada vez menores. Quem trabalha aqui no centro tem que encarar essa pedeira todo dia, né? Matar esse leão todo dia, né? A pesquisa também revela que voltar para casa é pior que a ida ao trabalho. E os cariocas planejam o que poderiam fazer nessas horas desperdiçadas no trânsito. Com certeza. Atividade física, leitura. Curso de capacitação, aperfeiçoamento, familiar. Você tem vários núcleos que você pode dispensar seu tempo e aplicar em outras coisas, né? Vereador diz que passivo ambiental foi grande durante os preparativos para os Jogos Olímpicos. Para discutir o assunto, foi realizado um debate público na Câmara Municipal. Participaram do debate estudantes, ativistas e especialistas no tema ambiental. Para o vereador Renato Cinco, os projetos criados para a Olimpíada não são sustentáveis. A Baía de Guanabara talvez seja o maior exemplo da farsa olímpica. O governo estadual simplesmente desprometeu despoluí-la. E como a Bahia, nossas praias e lagoas continuarão poluídas, nossos rios também. A construção do campo de golfe e dos prédios que virão ao seu redor, em área de preservação ambiental, e a opção pelo transporte rodoviário poluente, expressa na construção das Transoeste, Carioca e Olímpica, são perfeitas demonstrações do total descompromisso com o legado ambiental olímpico. Essa é a mesma opinião da representante do Comitê Popular da COP da Olimpíada. Que os agentes responsáveis pela implementação desse projeto da Cidade Olímpica são capazes de retirar Mata Atlântica para construir um campo de golfe sustentável, né, causando a extinção de várias espécies da restinga, por exemplo, vulnerabilizando áreas ambientais já fragmentadas. Para esse professor, os governantes erraram ao transformar os mega-eventos em um projeto político da cidade. Os mega-eventos tornam mais visível a natureza perversa e destruidora desse projeto de cidade. E ele conclui. Qual é a principal e mais dramática manifestação dessa crise? A epidemia de dengue, de zika e de chikungunya. Por quê? Alguém desconhece que, na verdade, isso expressa o processo de degradação ambiental da cidade? Esse biólogo defende que os governos criem mais políticas públicas para o meio ambiente.
A hora que a gente internalizar a questão de que a questão do meio ambiente, a questão da água, a questão das florestas, né, a questão da educação ambiental, ela tem que estar no cotidiano das políticas públicas, a gente vai conseguir resolver as coisas. Licença paternidade estendida entra em discussão na Câmara Municipal. Benefício será apenas para servidores do município. De acordo com a atual legislação, a licença paternidade permite o afastamento do trabalhador por 8 dias. O projeto dos parlamentares contempla também os casos de adoção, os pais solteiros e os casais homoafetivos. Na justificativa, a ampliação da licença paternidade é vista como um passo para a redução da desigualdade entre os gêneros no cuidado dos filhos. O projeto foi enviado para análise das comissões da Justiça e Redação, Saúde e Administração e Assuntos ligados ao servidor público. Casos confirmados de microcefalia sobem 5,1% em uma semana no país. Passou de 863 para 907 casos registrados. Exames laboratoriais confirmaram a ligação da infecção pelo vírus Zika com a malformação e outras alterações no sistema nervoso. Mas outras doenças infecciosas, como rubéola, sífilis e toxoplasmose, também podem causar microcefalia. O boletim foi divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. A Justiça do Rio determinou que o Estado forneça gratuitamente o remédio que ficou conhecido como a pílula do câncer a um paciente terminal. O medicamento não tem sua eficácia comprovada pela Anvisa. Apesar da controvérsia, no início da semana, o Senado aprovou um projeto de lei que permite a produção e distribuição do remédio. Falta apenas a sanção da Presidente da República. Agora vamos falar de economia. A inflação deu uma trégua em março. O IPCA 15, que é considerado uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,43%, a menor taxa para o mês desde 2012. O resultado veio abaixo das expectativas dos analistas. Segundo o IBGE, de 9 grupos pesquisados, apenas 2 apresentaram aceleração frente ao mês de fevereiro. Desemprego nas metrópoles fica em 8,2% em fevereiro. Resultado divulgado pelo IBGE é o pior para o mês desde 2009. Os dados da pesquisa mensal de emprego refletem o baixo crescimento da economia do país. No ano passado, a taxa de desemprego no país ficou em 6,8%. A alta do dólar e a recessão econômica provocaram uma redução do rombo das contas externas brasileiras. O déficit de todas as trocas de serviços e do comércio no país ficou em 1 bilhão e 600 milhões de reais em fevereiro. É o melhor desempenho desde agosto de 2009. Isso se deve à alta da moeda americana, que estimula as exportações e inibe as importações. A crise também reduz o poder de compra dos brasileiros. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até amanhã.